Bem-vindos a mais um episódio do Emporia Talks, que é o nosso podcast que faz parte do Flagger, um hub de comunicação sobre negócios, branding, design e tudo que comunica. Eu sou a Cacá Bonfante, faço parte aqui do time da Emporia e eu tô aqui hoje para conversar com o Silvio Campos, que é diretor comercial e marketing da Librelato. Seja muito bem-vindo, Silvio. Obrigado, Cacá. E também com o Vati, que é nosso CEO aqui na Emporia. Bem-vindo, Vati. Bom dia Silvio, bom dia, Cacá. Vamos lá. Então, um bom dia, quase boa tarde aqui, né? Vamos fazer um bate-papo legal aqui. E o tema da nossa conversa de hoje vai ser comercial forte, marca forte. E aí, para começar o nosso bate-papo, eu queria saber de ti, Silvio, um pouco mais sobre quem é o Silvio, qual a tua trajetória na área comercial, na parte de vendas, como tudo isso aconteceu. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer por participar desse programa. Realmente aqui, trabalhar junto com a Emporia é um privilégio. Todo dia a gente aprende um pouquinho e tem facilitado bastante a nossa vida lá na Librelato. Bom, contando um pouquinho da minha história, eu sou engenheiro mecânico de formação, então comecei minha carreira um pouquinho longe das vendas, mas um pouco por mudanças na carreira e uma pós-graduação que eu fiz, cada vez mais eu fui migrando para esse mercado. Eu estou já há 16 anos com diferentes posições de vendas, sempre dentro de bens de capital, em diferentes segmentos, mas com uma dinâmica bastante semelhante. Então, eu acho que eu posso contar um pouquinho aqui dessa experiência aqui, principalmente nesses últimos 16 anos. Uhum. E você, Vati, como é que é a tua experiência com a parte de vendas, a área comercial? Eu era um jovem tímido que tinha vergonha de atender o telefone, tá? Então, eu comecei bem longe também. Mas eu acho um negócio interessante. Eu tive a oportunidade de ser comprador. E eu recebia grandes vendedores de grandes empresas e vendedores de pequenas e médias empresas também, para a parte de manutenção e tal. Então, assim, a minha escola de vendas veio de observar os vendedores, entender principalmente as manias, né, o que os vendedores tinham de bom e principalmente o que eles não tinham de bom, né? Tipo, vou atender aquele vendedor, ele vai me comer meia manhã falando disso, daquilo, daquele outro. E quando eu fui alçado à área de vendas, eu tentei usar tudo aquilo que eu percebia de produtivo e principalmente de improdutivo por parte dos compradores, dos vendedores que vinham enquanto eu comprador. Então, assim, eu costumo dizer que uma vez vendedor, sempre vendedor, tá? A gente vende o dia inteiro, vende o tempo todo, e aí eu vou somar aí perto de 4 décadas aí de venda, se eu for pegar, né? Vai estar 34, 35 anos de vendas. É por isso que estou aqui, Vati, justamente para aprender um pouquinho mais do lado dos experientes. Agora, isso que você falou de timidez, eu me encaixo muito também. Eu sempre fui muito tímido, principalmente quando eu era novo, eu era extremamente tímido, tinha uma dificuldade muito grande para falar em público, até para falar com qualquer pessoa assim, diferente. E à medida que eu fui evoluindo em carreira e tudo mais, e foram abrindo oportunidades nas áreas de vendas, eu fui evoluindo também, melhorando um pouco a minha parte de comunicação. E cada dia também a gente tenta evoluir um pouquinho, né? E o interessante é que, para uma pessoa tímida, a melhor maneira que se tem para vender é você falar do produto. Uhum. Então, para quem trabalha, como é o meu caso, em bens de capital, isso facilita, porque eu vou sempre trabalhar mais na comunicação em si do produto, das necessidades, dos benefícios que se tem através daquilo, e daí acaba facilitando. Uhum. Então, a primeira dica legal é que a gente tem que dá para treinar a ser vendedor, né? Então, tem gente que tem medo de ser vendedor, porque eu não nasci vendedor, ninguém nasceu vendedor. A gente treina para ser vendedor, né? Não, com o contato que a gente tem com diferentes vendedores, toda a nossa rede, a gente enxerga que tem basicamente 2 grandes tipos de vendedores. Tem aquele lá que ele ganha pela comunicação, que realmente ele tem uma capacidade de comunicação muito forte e por causa daquilo gera um relacionamento e tudo mais. E tem aquele outro que é técnico. Ele vai investir nas suas capacidades técnicas e como que ele consegue entregar um benefício maior. Mas acaba que os dois podem ter êxitos trabalhando cada um à sua maneira. Legal. Muito legal. E Silvio, uma curiosidade minha. A Librelato é uma empresa muito grande, né? Muito grande. Então, eu queria saber como é que é a estrutura comercial de vocês lá dentro. Como tudo isso funciona. Bom, nós temos basicamente 3 divisões lá, quando a gente olha só do ponto de vista do time comercial. Primeira divisão é comercial de venda de implementos no mercado interno, que aqui é o nosso maior time e também a nossa maior receita. Nós temos o time de vendas para exportação,
A Librelato, além de trabalhar no mercado brasileiro, também trabalha no mercado de exportação. O mercado de exportação também é um mercado importante para nós. Nós atendemos principalmente os países de América do Sul e temos um time dedicado para isso. E, por fim, nós temos um time comercial que pega a parte de peças de reposição, que é um mercado que está bastante em expansão dentro da nossa empresa. É um mercado que tem uma oportunidade gigantesca. E é muito interessante quando a gente olha esses 3 mercados, ou essas 3 divisões, porque são 3 mercados completamente diferentes. A gente falar de venda de implementos no mercado nacional é uma dinâmica, é uma necessidade, é um certo volume. Quando você fala em mercado de exportação, é outra história. De cara, obviamente, já muda o idioma. Mas não só isso. Muda a dinâmica, como que você negocia, como que você faz a gestão de estoque. Você tem que pensar que o implemento vai sair daqui, vai levar vários dias, vai passar por uma aduana, tem todo um trâmite de exportação que é completamente diferente do nosso mercado. E, por fim, na peça de reposição, é algo que o cliente ele compra querendo utilizar já. Então, ele não vai pensar, você pode demorar X dias para me entregar, como é o caso do implemento. Produto de prateleira. Exatamente. Quando ele chega numa loja nossa, ele quer comprar uma peça, ele quer pegar na mão e já sair rápido para instalar no implemento. Né? Então, são dinâmicas bastante diferentes. Mas hoje vocês têm o quê? Vocês têm, vocês chamam de distribuidor, né? A rede, né? Sim, são exato. O quê? Quase 50? Nós somos... aqui eu falei do time interno, né? Como que faz o atendimento para essa rede. A rede nós temos 35 grupos e 45 lojas no Brasil. E para exportação nós atuamos em 5 países com importadores independentes. Quando fala 35 grupos, é 35 quase que concessionária Librelato espalhada pelo Brasil. Isso aí. E aí a venda na ponta... Em lojas são 45, né, que é mais fácil da gente visualizar esse número. E dessas 45 são todas empresas de terceiros. Então, da mesma maneira que você tem em carros, tem em motos, em caminhões, são concessionárias que atuam lá na ponta. Uma empresa terceira, ela ganha a concessão numa determinada área e nessa área ela faz a venda tanto de implementos quanto de peças de reposição. Aí uma revenda dessa vai ter lá X vendedores. Exatamente. Então tem uma força de trabalho aí de quantas pessoas? Nós temos mais de 200 vendedores na ponta, mais um time interno aqui somando esses 3 times aqui que eu mencionei de mais de 40 pessoas. Então vamos aí para arredondar o número, nós temos 250 pessoas que atuam com vendas, somando Librelato e concessionárias. Nossa, é muita gente, né? É bastante gente. É bastante gente na fábrica, né? E isso, claro, aqui se a gente contabilizar que a Librelato como um todo tem 2 mil funcionários, Nossa. Então a gente imagina que a gente tem uma força de vendas bem grande. E é interessante isso daí porque o nosso fundador, o Lúcio Librelato, ele sempre falava assim que todo funcionário da Librelato é um vendedor. Então, desde da pessoa que produz, passa pela pessoa de suporte, passa pelo time de engenharia, compras, enfim. Cada pessoa dentro da Librelato, ela é um vendedor em potencial. E não só em potencial, acaba que muitas das vendas que a gente faz são realizadas através de diferentes funcionários lá dentro. Muito legal. E pensando um pouco nesse contexto, né? Na tua percepção, qual é o maior desafio para manter essas vendas aquecidas? Não sei se são desafios diferentes em cada frente ou se é o mesmo desafio para todas. Queria entender melhor sobre isso. Olha, eu vou te dizer que cada dia é um desafio diferente. Se eu tivesse que resumir num grande desafio, eu diria que é manter a rede motivada sempre. A motivação, ela acaba sendo um dos principais propulsores de qualquer vendedor, né? A motivação, seja por vender mais, seja por atender bem o cliente, seja por estabelecer novos relacionamentos, para abrir novas portas, eu diria que esse daqui é o principal ponto. Mas claro que dentro de todos os ambientes que a gente trabalha, outros desafios surgem, né? Tem desafios econômicos, tem desafios financeiros, tem desafios com a concorrência também, né? Nós trabalhamos num segmento que ele é bastante pulverizado. Só para vocês terem uma ideia, implementos rodoviários são mais de 150 fabricantes no Brasil, é um número bastante grande, dos quais 4 marcas têm mais de 80% do mercado. Então você imagine que tem 140 aí para a gente, 145 para arredondar um número aí, que trabalham em 20% do mercado. Então tem uma briga bastante grande que acontece aí, claro, muitas marcas regionais também, e a Librelato nesse hall nós estamos no top 3. Então temos uma posição de bastante destaque conquistado aí nesses últimos anos. O Librelato é um orgulho para a nossa região, né? Eu sempre falo isso, né? Sim. Nossa região se orgulha de ter a Librelato aqui, né? O top 3 implemento rodoviário do Brasil, né? Criciúma e Sara, né? Nascido em Orleans, gera 2 mil empregos aqui,
Só que a Librepar, como holding, já é maior, né? Isso, como holding, né? A Librepar é uma holding que foi criada, que agrega a marca Librelato e outras marcas de autopeças. É uma holding que ela foi criada aí faz 1 ano e meio, mais ou menos, e a ideia era continuar a expansão que a Librelato tem tido na parte de implementos, mas agora com foco maior em autopeças e serviços também. E tem dado um resultado muito interessante. Realmente a gente enxerga que como holding a gente consegue verticalizar muito mais o nosso produto. Antes a Librelato ela fabricava uma parte do implemento e a outra parte ela adquiria peças e montava. Então no final do dia a gente trabalhava muito mais como uma montadora. Agora não. Agora quando a gente olha um Librelato rodando aí pelas estradas do Brasil, tudo que está ali dentro daquele produto, ele vem do grupo. Vem da Librepar, que é essa holding aí que agrega todas as marcas. E como Librepar, nós estamos com 3.000 funcionários. Então, é um time grande. É muita gente. E falando um pouco do time, né, de vendedores, Vati, eu vi recentemente um artigo teu no LinkedIn falando sobre o vendedor moderno, dizendo que se o cliente sabe do que ele precisa, ele não precisa de alguém vendendo para ele. Queria que tu explicasse para nós um pouco melhor sobre essa tua percepção que tu tens do mercado. Tá. A gente lança uma frase de impacto para poder explicar o que a gente quer, né? Então, assim, a ideia central é assim, as pessoas dizem, não, eu sou um bom vendedor, o cliente me fala da dor que ele tem, eu resolvo. Mas se o cliente sabe da dor que ele tem, com tanta tecnologia, tanta informação no mercado, ele também resolve sozinho, né? A menos que ele não tenha tempo, né? Então, o que eu escrevi é, se o cliente sabe qual é a dor ou qual é a oportunidade que está na frente dele, ele dá um jeito de resolver. Então, no máximo que ele precisa é um tirador de pedido. Vendedor moderno é aquele que aponta uma dor ou mostra uma oportunidade que o cliente não sabe que ele não sabe. O artigo era sobre isso. Então, eu vendo o implemento rodoviário, se o cara está precisando do implemento rodoviário, eu tirei o pedido, né? Eu posso lá ter minhas habilidades e mostrar o diferencial do meu produto. Agora, né, nós falávamos há pouco aí em off, né, que com o EBS, tu estava comentando, né? Então, um bom vendedor vai explicar por que um caminhão se torna mais seguro se ele tiver o sistema de frenagem do ABS com um Seagull acoplado, que vai dar uma informação e, com isso, ele vai ter menos tombamento de carreta no futuro. Ou seja, eu estou mostrando uma informação para o cliente que ele não sabe que ele não sabia, né? Ou eu estou mostrando uma tecnologia nova que ele não sabia que ele precisava daquela tecnologia. Então, para mim, vendedor moderno é o vendedor que consegue trazer fato novo ao cliente, né? Qual é o teu índice de refração? Qual é o teu índice de churn, né? Quantos clientes está perdendo? Quantas visitas tu consegue fazer para ter uma conversão? E aí o cliente diz assim, não sei. Sim, então, eu estive pesquisando, a média do teu mercado é X visita para uma conversão. O meu índice eu acho que é abaixo desse. Eu estou trazendo algo novo para o cliente. Então, para mim, vendedor moderno é esse. É quem consegue trazer uma informação que o cliente não sabia que ele não sabia. Basicamente, o artigo foi sobre isso. E aí eu queria emendar, Silvio, e perguntar para ti qual é o maior desafio hoje em vendas? É mão de obra? É mão de obra, com certeza, mas até antes de falar de mão de obra, eu achei bem interessante esse teu artigo, Vati, porque, de fato, quando você pega a venda hoje, diferente do que era a venda no passado, como é que funcionava? Era o vendedor apresentando alguma coisa para o cliente que o cliente não conhecia. Então, ele ia falar do produto dele, ele ia explicar as vantagens versus a concorrência e o cliente não tinha aquela informação. Hoje, o cliente tem todas as informações disponíveis. Então, quando o cliente chega a conversar com o vendedor, muitas vezes ele conhece mais do produto do que o próprio vendedor. Então, para que serve o vendedor hoje? Tirar pedido. Ele vira um tirador de pedido. Mas como que se destaca? E aí vai muito do que você falou, que é realmente ele propor alguma coisa, alguma aplicação, algum produto para o cliente que ele nem sabia que ele precisaria. Uhum. Esse exemplo que você falou do IBS é fantástico, porque hoje o mercado brasileiro de transporte de carga ainda não está evoluído em termos de segurança ao ponto de outros mercados lá de fora. A cada momento eu vejo que a gente está evoluindo e essa mudança de legislação que nós teremos a partir do ano que vem, com a obrigatoriedade do freio do tipo EBS, ele vai agregar muito. Além de ter o sistema antitravamento, ele tem o sistema anticapotamento também embutido. Isso faz com que diminua muito esses acidentes por tombamento de implementos, que hoje é a maior causa que tem. Então, veja bem, ele vem uma mudança de legislação. Ele vai ser obrigatório para todos. Todas as implementadoras vão ter que ter esse dispositivo. Mas o que o vendedor moderno, como você chama, ele tem de vantagem?
em vez de ele simplesmente falar que é um item obrigatório e tudo mais, ele vai investir nas vantagens desse sistema versus os outros sistemas, né, que tem hoje. Então, realmente, aí é um baita de um apelo que ele tem para puxar alguma vantagem para o produto dele, mesmo que seja algum tema obrigatório de legislação, né? Para o cliente conseguir ter benefícios além do próprio sistema embarcado e sim, através de conectividade, ele ter acesso a outras informações, visto que esse sistema também ele fornece vários novos dados. Porque a atração normal aí do vendedor que não for por esse caminho é chorar no ombro do cliente junto com o cliente porque o implemento se tornou mais caro porque tem uma lei agora que é obrigado. É isso aí. Então, eles dizem, ficou mais caro, esse governo não podia homologar isso. E aí viram as lamentações, né? É isso aí. Vão escurecer as oportunidades que a gente tem, que tem um payback aí, né? Se a carreta vai tombar menos, né? Se vai morrer menos gente, né? Essa lei ela é benéfica, né? E basta o vendedor conseguir mostrar esses benefícios para o comprador, né? Exato. E aí é um tema de segurança, né? Tudo que a gente consegue evoluir em segurança é um benefício fácil de ser mensurado. E você imagine que, claro, traz um aumento de custo do produto, mas versus o benefício atingido não tem nem comparação. Então é algo que se paga muito bem, né? Mas o time é perguntado sobre mão de obra, né? Realmente, mão de obra hoje, assim como em todos os segmentos, é um dos itens que mais impacta na profissão do vendedor também, né? E aqui até pensando, porque um vendedor bom, ele vende diferentes coisas. Então você manter esse time engajado em vendendo o seu produto é um tema que realmente você tem que fazer uma tarefa de casa muito forte. Porque para um vendedor sair de um segmento e ir para o outro é relativamente simples. Se ele é um bom vendedor e ele conhece produto, ele pode ir para um outro segmento, conhecer produto e trabalhar nesse outro, principalmente segmentos que são mais coligados. Então, eu diria que hoje, da mesma maneira que em praticamente todas as profissões, a mão de obra é um dos fatores primordiais. Falando um pouco agora sobre as convenções de vendas, né, no geral. Tu acredita que elas ainda dão resultados? Elas ainda funcionam? Como é para vocês essa experiência? Ela funciona sim. Nós, na Librelato, a gente faz uma convenção de vendas bianual. A cada 2 anos, a gente reúne 100% da nossa força de vendas e ele funciona tanto para engajar, quanto para informar, quanto para ter aquele sentimento de pertencimento. E eu diria que esse último aqui é o mais importante do que os outros dois, porque os outros dois a gente consegue ter em diferentes momentos de interação com eles. Mas essa parte do pertencimento a gente vê que é muito forte. Porque a gente aproveita esses dias que a gente está junto e a gente realmente refaz todo o nosso percurso como empresa e a gente abre toda a nossa estratégia para os anos seguintes. Isso daqui faz com que, e dentro da Librelato, a gente tenha uma abertura de informações muito forte, tanto com os funcionários quanto com a nossa rede. Isso faz com que realmente eles se sintam engajados dentro da nossa estratégia de marca. O interessante, Silvio, é falar sobre isso, porque tem um monte de startups, empresas novas vindo, com um monte de conexões digitais e tudo mais. Mas eu percebo, assim, a gente aqui lida aí com quase 50 empresas e 70, 80 marcas, que algumas têm muito sucesso com convenção e outras dizem que convenção não funciona mais nos dias de hoje, né? O que funciona é o digital, o que funciona é aquilo. Né? Tu está afirmando aqui para nós que que as conexões feitas numa convenção resultam em melhoria de vendas, né? Sim, no final de contas nós somos seres sociais, né? Eu lembro que na época da pandemia, com toda a história de novo normal e tudo mais, falava-se que o mundo ele ia virar totalmente online e ia parar todas as interações sociais, né? E eu debatia muito contrário, já naquele período falava, não, quando voltar, vai voltar ao velho normal mesmo, e a gente vive velho normal. O digital, ele nos facilita, ele facilita a comunicação, ele facilita encontros, facilita andamentos de negócio, uma assinatura online e tudo mais, e mesmo o fechamento de negócios. Eu tenho vários clientes que eles não querem nem ter uma visita, eles falam, não, me mande por WhatsApp, me mande por e-mail, eu te respondo aqui, está tudo certo. Uhum. Mas ainda essa interação, você realmente sentir que esse cara na cara, né, ele é importante. No processo de vendas, eu diria que isso daqui ainda é fundamental. Eu tenho muitos dos clientes ainda que só fecham um negócio de frente, apertando na mão e tudo mais. Ontem me aconteceu um caso assim ainda com um grande cliente nosso. Então, realmente, para mim é primordial. E nesse contexto,
a convenção, por ser algo físico, onde você está com as pessoas, surgem novas ideias, você estreita relacionamentos, eu acho muito importante. Para nós, a convenção, ela funciona muito mais como um fortalecimento de relações. Ela funciona nesse sentido. Menos em vendas direto, até porque o nosso estilo de negócio é um estilo de um negócio um pouco de ciclo um pouco mais longo, né? Bens de capital levam um tempo e tudo mais para você concretizar uma venda, mas ela funciona muito bem para renovar a estratégia. Emendando, eu sei que vocês vão também na Fenatran, né? Falávamos há pouco sobre Fenatran, que é uma feira grande, nacional, importante. A feira, dá resultado? Essa com certeza absoluta. Essa dá para fazer payback. Esse é mais fácil de responder ainda. Fenatran é a maior feira do setor de transportes do Brasil, uma feira que acontece a cada 2 anos. E é interessante que até o pré-feira a gente sente, porque muitos dos negócios acabam sendo empurrados para a feira. Ali os últimos meses antes da feira, tem vários dos clientes que a gente está em negociação e fala, não, eu vou esperar na feira, porque eu sei que na feira você sempre traz alguma novidade. E, de fato, a gente leva muitas novidades, tanto em produto quanto em negociações e tudo mais. E, assim, para ter um número, né? A gente já teve Fenatran, onde que a gente fechou carteira de 5, 6 meses. Então, é um negócio fantástico. É onde tudo acontece. Dá um número para nós. Quantos mil pinos vocês falam do pino? Pino é uma carreta, no passado, aí a gente fechou mais de 3 mil pinos aí em feira. É um número surpreendente. 3 mil implementos rodando na estrada em 3, 4 dias de vendas. Em 5 dias de vendas. 5 dias. Exatamente. Excepcional. Imagina o quanto que isso é intenso. Nossa. Então, dá de concluir que a convenção ela é mais para motivação das pessoas, assim, interna, né? E a feira é mais para as vendas, né? É isso aí. No nosso segmento funciona dessa maneira. Uhum. A convenção ela sendo um alinhamento de estratégia e engajamento, e a feira, sim, uma feira de fechamento de negócio. E é interessante que o fechamento de negócios é algo mais específico de feiras do Brasil. Tanto no segmento de transporte quanto em outros segmentos onde eu trabalhei, as feiras de negócios do Brasil, elas não são replicáveis em outros países. A maior parte dos outros países, as feiras são feiras para você mostrar o seu produto, mas não para fechamento de negócio. Tipo salão do automóvel. Tipo salão do automóvel, exatamente. Um bom exemplo. Salão do automóvel você leva lá para mostrar seus lançamentos e tudo mais, mas você não vai vender os automóveis ali. Ao passo que a Fenatran, não. A Fenatran é uma feira de negócio. Você mostra, você também vende. Isso é muito interessante. E pensando um pouco em outro tópico, né? Nesse ano a Librelato completou 55 anos, né? E teve uma campanha, ações, foi tudo muito legal, assim. E vocês anunciaram recentemente que vocês vão fazer um investimento de 405 milhões para apoiar a meta de crescimento que vocês têm até 2028, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco mais pra gente sobre os focos desses investimentos e se eles vão e como vão contribuir para a meta que vocês têm até 2028. Esses investimentos eles já fazem parte dentro da estratégia da Librepar como grupo, né? Quando nós montamos a holding há 1 ano e meio atrás, nós fizemos o desenho do nosso planejamento estratégico até 2028, um prazo de 5 anos, e nesse desenho nós traçamos 3 grandes verticais das quais a gente quer crescer. A primeira vertical é a montadora, que é onde a Librelato é a empresa mãe aqui, né? E ela que acaba puxando todas as outras empresas que estão junto. A segunda vertical é a vertical de autopeças a Ibero, que é a marca mãe aqui que puxa dentro da parte de fabricação de componentes e peças. E, por fim, a vertical de serviço e tecnologia, que aqui é uma vertical que ela vem sendo construída, já vinha sendo construída até prévia holding, das quais nós temos 2 empresas hoje puxando, que é a Seagaway, que é a nossa empresa de conectividade, e a Librelato Financial, que é a nossa empresa de serviços financeiros. Além dessas, aqui tem várias outras empresas, tem empresas que fazem parte da vertical de autopeças, e esses 405 milhões eles são divididos entre essas 3 verticais. Nós temos aqui parte desses investimentos que são para aumentar a nossa capacidade fabril dentro da Librelato, parte desses investimentos são para aumentar a nossa capacidade fabril dentro da parte de autopeças, e também nesses valores tem valores dedicados a aquisições também. Porque a ideia como holding aqui não é parar com as marcas que a gente tem, é ter um crescimento orgânico dentro das empresas do grupo, mas também sempre olhando no mercado para o crescimento inorgânico. E aqui é interessante, sempre quando a gente parte para uma visão de M&A, uma coisa que a gente já descobriu
a gente tem que ter um funil bastante largo. Sim. Porque o processo de M&A, ele é um processo longo e é um processo que ele tem muitas iniciativas e poucas empresas que efetivamente depois você acaba fazendo algum negócio. Então, o que a gente descobriu nós temos que pôr muita empresa ali no funil para que efetivamente lá na ponta saia. No Brasil ainda é um tabu, né? M&A aqui parece principalmente na nossa região, né? Parece um palavrão meio, né? Falar em vender ou se associar a alguém parece algo meio ofensivo, né? E a gente sabe dessas dificuldades aí, mas a Librelato, eu costumo dizer assim, quando eu falo que é um orgulho, porque a gente está vendo um monte de empresa do centro do país, principalmente sudeste, vindo comprar as empresas aqui, né? E a Librelato meio que está fazendo o caminho inverso, né? Ela está comprando empresas e ficando aqui, né? Sendo ela majoritária, principalmente, né? É isso aí. E como dentro da nossa estratégia, a nossa região aqui é fundamental. A Librelato tem o Parque Fabril dela inteiro dentro da nossa região como montadora, mas a gente está de olho em adquirir empresas pelo Brasil como um todo, né? Aqui oportunidades, seja em autopeças ou seja mesmo de concorrentes como montadora, a gente está de olho. Legal. Acabamos as perguntas? Tua lista acabou? Sim. Ô, Silvio, deixa eu fazer uma pergunta para ti, então, para nós, e voltar ao princípio que é vendas. A ideia hoje era falar sobre vendas, né? A gente já viu que pode trazer o Silvio para falar de marketing, falar de negócio. Falar de muitos assuntos. Né? Eu gosto de falar, se me trouxerem, eu continuo falando. Quer ver quando a gente começa a falar de macroeconomia, ele começa a falar para nós de safra de grãos que vai impactar no terceiro trimestre, no quarto quadrimestre. Vamos bem interessante, né? Vamos ter que te convidar mais vezes, né? Vamos, pode chamar que eu venho. Eu vou fazer 2 perguntas para ti. A primeira é, o que é vender para ti? Bom, vender eu diria assim que o primeiro ponto é você entender o que o cliente quer e você transformar aquilo em benefício aos teus produtos. Por isso que eu falo assim que muitas vezes o vendedor ele precisa muito escutar e pouco falar. Pelo menos é a maneira que eu gosto de fazer. Eu prefiro escutar muito o cliente e depois de eu entender realmente tudo o que ele precisa, eu passo para ele. 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos e uma boca. Vou te dar um exemplo aqui para traduzir, tangencibilizar isso daqui. Eu estava com um cliente esses dias e esse cliente ele tinha um produto e esse produto não estava funcionando muito bem. E ele veio muito mais com o sentido de estou com um problema nesse produto. A primeira pergunta que eu fiz não foi sobre o produto, foi entender a aplicação dele. Quando ele começou a me contar sobre a aplicação dele, de cara eu já entendi que a aplicação dele não era compatível com aquele produto. Em vez de eu simplesmente falar para ele que ele tinha comprado um implemento errado, eu comecei a mostrar os benefícios que eu tenho no implemento novo que a gente lançou, que é um implemento feito em aço inox. Um implemento que ele tem uma capacidade no aço de não ser atacado por corrosão. Quando eu expliquei todo aquele produto, ele ficou maravilhado com aquele produto. O que eu consegui foi vender aquele produto. Uhum. Então, de um problema que se tinha dentro de uma aplicação de um produto, ele saiu comprando um novo produto. Do limão para a limonada. É isso aí. Então, por isso que eu falo assim, o processo de venda é muito mais você escutar, você entender realmente as necessidades do cliente e aquilo que você mencionou no teu artigo. Você entender as necessidades do teu cliente, mesmo aquelas que ele nem sabe que ele tem. Ele não sabe que não sabe. Não sabe que não sabe. E esse foi um exemplo do que ele não sabia que não sabia. Quando eu fui para o lado do implemento inox e tudo mais, ele nem sabia que isso existia, nem sabia que tinha aplicação de aço inox em basculante, por exemplo. E ali, realmente, ele saiu muito satisfeito. Ah, legal. E tem alguma pergunta que nós não fizemos para ti que tu gostaria que nós tivesse feito? Tem. Ainda dentro do processo de venda, são diferentes tipos de venda, né? Você vender um bem de consumo versus um bem de capital ou qualquer coisa, são diferentes tipos. Eu acho que uma pergunta que dá para fazer aqui é o que muda de um tipo de venda para um outro tipo de venda? Responda. Ah, tá. Pensei que eu só fazia a pergunta. Não, tu faz a pergunta que tu gostaria que nós tivesse feito para você. Bom, eu diria o seguinte, ao passo que quando você vai vender um carro, você vai vender uma moto, você tem uma grande paixão envolvida ali e, claro, tem uma parte de razão. Em bens de capital, você tem bem menos paixão e você tem muito mais razão. Algumas pessoas até confundem achando que só tem razão. Se eu vou comprar uma carreta, eu só vou pensar tecnicamente o quanto que cabe, qual que é a capacidade de peso, como é que funciona a manutenção e tudo mais. Eu nunca vou pensar em mais nada diferente que isso, né? Mas na realidade tem paixão também. Então tem uma parte de
de razão, que é preponderante, sem sombra de dúvida, mas a gente sempre tem que pensar nessa parte da paixão também, em tudo que você vai vender, em tudo. E aqui é interessante que a parte da paixão lá, ela tem a ver com algumas coisas óbvias. Se o meu caminhão é de tal cor, eu quero o meu implemento de tal cor, para que os dois combinem, mas também tem a ver com design, tem a ver com utilizar materiais que esse proprietário considera mais nobre e tudo mais. Então, assim, dentro dessa pergunta, eu diria o seguinte: processos de venda são diferentes para diferentes tipos de produto, mas no final das contas a gente sempre tem que pensar que uma parte é razão, uma parte é paixão no processo de compra e venda. Eu costumo dizer que toda venda é emocional, a decisão é emocional justificada racionalmente. Boa. Tá, então, assim, a justificativa racional, no caso de vocês, ela é mais preponderante. Isso aí. Mas a emoção... Assim, conta. Conta, né? Exato. Conta. Nós estávamos falando sobre o Librelato Série Especial, né? Sim. Que é um produto diferente, mais caro e tem poucas unidades, e aí gera desejo e as pessoas querem aquele. Ou seja, a razão que é mais caro saiu da frente, né? É isso aí. Entende? A emoção de dizer, vai ter só X implementos, eu quero um desse. O comemorativo é 55 anos, são 55 implementos, e é interessante que esses 55 implementos estão dando briga já entre clientes aqui para levar. E no final das contas, ele serve exatamente... O processo, o que ele bem vai fazer, é exatamente a mesma coisa que os outros vão fazer. Mas ele muda porque ele tem uma cor especial, porque ele usa rodas de liga leve, de alumínio. Ele tem todo um design diferenciado e isso realmente faz com que a paixão venha. A emoção sobrepôs a razão nesse caso aí. Exatamente. Legal. Muito. É isso então, gente. Muito obrigada. Foi muito boa a conversa. Obrigada, Silvio, pela presença, pelas contribuições, por tudo que tu disse aqui. Obrigada, Vade, também por agregar no nosso podcast. E obrigada a você que também ouviu a gente até o fim. Acesse o nosso site, confere todos os conteúdos que a gente tem lá em diferentes formatos e também segue a gente nas redes. Tá tudo aqui na nossa descrição. Então, até a próxima. Muito obrigada.